Gasolina mais cara. Tendência é o consumidor gastar ainda mais em 2017. Desemprego avança e muda perfil do trabalhador que acessa o seguro-desemprego. Leis de incentivo amenizam a vida de milhões de pessoas com deficiência e sem emprego. Baleia encalha e morre no litoral norte do estado. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A barreira dos R$ 4,00 por litro de gasolina comum deve ser ultrapassada em 2017 na região metropolitana de Porto Alegre. O combustível fechou mais uma semana de alta na média dos postos do Brasil e no Rio Grande do Sul. Segundo especialistas, a tendência para o ano é de mais aumentos. No país, o preço médio do litro na bomba ficou em R$ 3,77 no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Mas os gaúchos pagaram mais. Mesmo com a queda da diferença ao longo do ano, a média do litro da gasolina comum no estado ainda está 13 centavos mais cara do que a média nacional. Tá horrível, né? Sim, R$ 4,00 o litro, né? Não dá. Aí tu pega o país que nem a Venezuela, centavos. Tá caro, mas o leite tá mais caro, né? Este economista, consultor na área de combustíveis, alerta que a gasolina vendida no Brasil está 14% mais cara do que a média internacional. E avalia que a tendência é de aumentos maiores neste ano por aqui do que em 2016. Diminuiu a renda, a receita nacional dos países produtores de petróleo. Então, há um movimento para diminuir a produção desses países e, com isso, forçar um aumento do preço do petróleo. Por consequência, o preço dos derivados de petróleo, como a gasolina, também vão aumentar. Mesmo porque a Petrobras, na gestão atual, decidiu adotar uma política de preços que parametriza, guarda uma relação entre o preço interno e o preço internacional. O Paulo é gerente de vendas e dirige até 1.000 quilômetros por semana. O custo é da empresa, mas ele busca sempre postos mais baratos e vê a diferença de cidade para cidade. E aqui em Porto Alegre, Canoas, na verdade, é os que tem melhor preço, né? E a diferença, por exemplo, da fronteira é enorme, né? A fronteira chega, acho que a 4,20. Pois a oferta é grande e há mesmo diferenças. Em Porto Alegre, encontramos gasolina comum a R$ 3,89 e R$ 3,79 na mesma quadra. Já na cidade vizinha de Canoas, tem postos cobrando R$ 3,59 e R$ 3,56. E desde o começo deste ano, a Carteira Nacional de Habilitação está com um novo visual. Várias alterações foram feitas no documento, todas elas com o objetivo de inibir as falsificações. Detalhes na reportagem da Unicruz TV, nossa parceira na região de Cruz Alta. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação está em circulação desde o dia 2 de janeiro. As mudanças na nova CNH são visíveis e já começa pela cor do documento, que agora é azul. Entre as principais estão: o brasão mudou também. A bandeira do estado do Rio Grande do Sul ficou em destaque no canto direito. O talho dor em alto relevo. Tem um dígito verificador onde as pessoas, os policiais e as pessoas que são autorizadas sabem verificar esse dígito em que confere a autenticidade da mesma. A parte inferior da CNH, ela possui as palavras escritas agora Detran e Denatran, onde não constava na anterior. A parte traseira da carteira, ela ficou toda escrita com a escrita CNH, numa cor diferenciada, que é um rosa. E tem a marca d'água, onde a gente pode verificar também. Tem a estrela da bandeira do Brasil e os filamentos de segurança também aparecem agora.
É importante lembrar que os procedimentos para obter ou renovar a habilitação continuam os mesmos. E quem tem a CNH dentro da validade não precisará trocar pelo novo modelo. Basta esperar o vencimento do prazo de validade para fazer a renovação. Em Porto Alegre e região metropolitana, quarta-feira de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. Na capital, a temperatura deve variar de 21 a 31 graus. Um levantamento divulgado pelo FGTAS-Cine mostra que o perfil do trabalhador que vem acessando o seguro-desemprego está mudando. Nos últimos meses, são trabalhadores mais velhos que estão perdendo os postos de serviço e tendo que recorrer ao benefício. Ana Regina trabalhava nos serviços gerais de uma escola. Há um mês, foi dispensada quando voltava de uma licença médica. Quando tu tá saudável, tu tem um emprego. E daí, quando tu tá doente, tu perde. E aí, quando chega numa idade, fica difícil, né, para conseguir. Com 50 anos de idade e sem uma formação específica, Ana Regina não vê perspectivas profissionais. É bem complicado até para quem tem pouca idade, né, e tem graus de estudo muito superior, tudo já é difícil. Tu imagina para mim, que tenho só ensino médio com 50 anos. Como Ana Regina, em 2016, quase 500 mil gaúchos solicitaram o seguro-desemprego nas agências FGTAS-Cine. Um levantamento mostra que o aumento do desemprego e as mudanças nas regras para acessar o seguro estão mudando o perfil do trabalhador que consegue receber o benefício. O público, que era na faixa de 25 anos, agora está entre 30 e 40 anos. 57,7% são homens. Recebem entre 1 e 3 salários mínimos e têm o ensino médio completo. Antes precisava 6 meses para encaminhar pela primeira vez, agora precisa de 12 meses para encaminhar. Isso diminuiu bastante. Então, pessoas que ficavam pulando de emprego em emprego, duas coisas. Não conseguem encaminhar com tanta facilidade e não estão conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, né? Então, o cara que a cada 1 ano mudava de emprego, isso acontecia e ele então ia encaminhar o seguro-desemprego 2, 3, 4 vezes. Além da mudança na legislação, ele não conseguiu se recolocar. Também em consequência do aumento do desemprego, o pagamento do seguro de janeiro vai ser feito obedecendo um calendário de hoje até o dia 21. O Ministério do Trabalho justificou o pagamento de forma escalonada devido ao grande volume de benefícios previstos entre os dias 11 e 21 de janeiro. Dados do IBGE revelam que pelo menos metade das pessoas com algum tipo de deficiência grave estão desempregadas no Brasil e são milhões delas em todo o país. Mas com a consolidação de leis de incentivo ao emprego e iniciativas de empresas, esse cenário tem melhorado nos últimos anos. É o que ocorre em municípios como Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Confira na reportagem da TV Unisc, nossa parceira na região. Enquanto o número de desempregados no país só aumenta, de acordo com o IBGE, são aproximadamente 12 milhões. Para pessoas com deficiência, esse mercado está um pouco mais estável. A lei de cotas existe há 25 anos. Ela obriga empresas com mais de 100 funcionários a destinarem de 2% a 5% de seu quadro de efetivos a pessoas com deficiência. E aqui em Santa Cruz do Sul, algumas empresas vêm apostando nesses funcionários. A empresa, ela manda a vaga aqui para nós, né? Nós abrimos a vaga e as pessoas com deficiência, elas vêm até o Cine, onde elas recebem uma carta de encaminhamento que vão ter a empresa e elas nos dão um retorno, se vão ser contratadas ou não. Neste supermercado, há 16 funcionários portadores. Marlon é um deles, tem uma deficiência intelectual e há 4 anos trabalha na empresa. Eu sinto valorizado, sinto ter o próprio dinheiro para comprar as coisas, não tá pedindo assim para os outros, essas coisas. E as pessoas ali, a fiscal, né, ajuda para mim, dá uma conversada comigo. O Ricardo tem síndrome de Down e há 3 anos faz parte do quadro de efetivos do supermercado. Eu entrei aqui 23 de março, eu comecei a trabalhar aqui há muito tempo. Eu fiz 4 anos. Eu vou fazer 4 anos aqui na empresa. Considero a minha relação e a relação com os tantos outros daqui do mercado ótimas, porque tanto quanto eles aprendem com a gente aprende bastante com eles também. A psicóloga da empresa explica que a avaliação para a contratação desses funcionários é feita com a família.
Então a família vem até a empresa, né? E a gente, então ali tem um diálogo até para entender como é essa deficiência, né? Ter o laudo, que é uma obrigatoriedade, entender se existem algumas limitações, quais limitações são essas. Mas ainda há muito que ser feito pela garantia dos direitos desse público. Afinal, contratar uma pessoa com deficiência não é apenas questão de inclusão social. É uma oportunidade de transformar para melhor o que acontece ao nosso redor. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai receber do Ministério da Cultura quase R$500 mil. Os recursos foram garantidos por uma emenda parlamentar do senador Lazier Martins e vão servir para que a OSPA possa renovar seus instrumentos como estantes para partituras, instrumentos de percussão, vibrafone, xilofone, cadeiras e cases. Um ato no Palácio Piratini, o qual participou o governador José Evo Sartori e o secretário de Cultura, Vitor Hugo, formalizou o repasse desses recursos para a OSPA. Veja daqui a pouco, Porto de Rio Grande bate recorde de movimentação de cargas. E em instantes, baleia de 13 metros morre após encalhar em Imbé. Foram divulgados esta manhã os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Os candidatos têm acesso aos desempenhos em cada um dos 4 testes: Ciências Humanas, da Natureza, Matemática e Linguagens. Além da redação que teve como tema Intolerância Religiosa no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, destinou página da internet especialmente para o procedimento dos participantes do Enem. Segundo o INEP, mais de 6 milhões de pessoas realizaram as provas. Já está sendo montada na Praça da Alfândega a Feira do Material Escolar de Porto Alegre. O evento acontece de 25 de janeiro a 4 de março. Entre os destaques, cestas com material escolar básico vendidas a R$ 14,40. O reajuste de preços em relação ao ano passado foi de 3%, abaixo da inflação de 7,17% registrada pelo Índice Geral de Preços de 2016. A feira vai funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, e no sábado até às 6 da tarde. Nesta quarta-feira, o tempo bom predomina em todo o estado. No norte, sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Caxias do Sul, máxima de 28 graus. No oeste, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 34. Na região central, tempo firme e pouca nebulosidade. Máxima de 31 graus em Santa Maria. E no sul, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Máxima de 30 graus em Bagé. O Porto de Rio Grande teve o melhor desempenho da história no ano passado. A movimentação de cargas aumentou 1,4% em relação a 2015. Mais de 38 milhões de toneladas em mercadorias passaram pelo Porto de Rio Grande no ano passado. O bom resultado é creditado ao agronegócio. Apesar da exportação de soja ter apresentado recuo de 12,6%, o produto teve grande participação no desempenho, pois representa 40% de tudo que passa pelo complexo. Outro destaque foi a celulose, com uma movimentação de 1.400.000 toneladas. O que é produzido no estado do Rio Grande do Sul é de altíssima qualidade, então tem boa penetração nos mercados, sobretudo da América do Norte, da Europa e da Ásia. Então, essa exportação, a tendência de que a celulose tenha um aumento no número da exportação no ano de 2017. O Porto de Rio Grande vai incorporar as atribuições da Superintendência de Portos e Hidrovias, que teve sua extinção publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. Não afeta em nada, nós vamos fazer essa transição em 3 meses, com pessoas que estão qualificadas para esse trabalho, para que não haja nenhuma solução de continuidade nesse trabalho. E, pelo contrário, nós queremos potencializar essa ação hidroviária no estado que tem o segundo maior número de rios navegáveis do Brasil. Uma baleia com 13 metros de comprimento foi encontrada hoje pela manhã na praia de Imbé, no litoral norte.
O animal foi identificado pelo Centro de Estudos Marinhos da URGS como sendo um macho adulto de 7 a 8 anos e com peso de 40 toneladas. A causa da morte do mamífero não foi revelada e, segundo o Seclimar, haverá dificuldades de apurá-la devido ao estado avançado de decomposição. A Prefeitura de Imbé já providenciou equipamentos para a retirada dos restos da baleia. A ideia é que, após o Seclimar coletar amostras do corpo do animal, ele seja enterrado na areia da praia. E hoje nós vamos encerrar o Canal Aberto com o aniversariante do dia, Ney Lisboa. Quase 40 anos de carreira com diversos sucessos. Ele comemora a data no palco do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, com o show Ney Lisboa, a partir das 9 da noite. Ótima pedida, então. Parabéns. Em seguida você assiste o Plano de Jogo. Mais informações no segunda edição, às 15 para 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde. A um toque dos seus dedos, para o seu maior prazer. Pernas, as mais ágeis e modernas, para a juventude eterna, de madames e gazelas que aspiram ao